Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atenção, atenção, urgente. No momento 1º de dezembro de 2025, horário 10h07, as equipes de especialistas do Mossad, da CIA, 60 agências de inteligência situadas em São Paulo, em Brasília, estão já a cautelar, levar todos os integrantes do Solis, generais fardados com nome, sobrenome, recompensas, e também o Maduro e a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários outros, para uma reunião em Miami, na Flórida, ao qual eles vão ter que estabelecer todas as suas participações e todo o relato de como procederam no conglomerado financeiro das rochas, Rothschild, Rockefeller, BlackRock, também os outros, ou seja, tem vários, né? Também do Foro de Davos, tem vários. Então, estamos já com eles e eles querem diálogo. E nós temos que proceder agora. Por quê? Porque eles são queima de arquivo. Os cubanos têm ordem de matá-los, trucidá-los. O Hamas, o Hezbollah, o Irã também tem a mesma serventia, mandou matar todo mundo. Entendeu? Então você que tem participação dentro desta organização terrorista narcotraficante, aproveita a carona e vai diretamente lá para Miami, como fez o pessoal da Ucrânia, porque o desfecho é matar vocês. Essa é a ordem. Porque a administração, o Saidi, tem vários freelancers, ou seja, sujeitos que não querem morrer, nem querem ser presos, pelo status quo estabelecido agora, nesta nova década, no reset mundial. Então eles querem viver, pelo menos terem a oportunidade de sobreviver lá no Texas, lá no deserto do Texas, né? Que eles botam todo mundo lá. Então é o seguinte, eles todos querem aproveitar a carona. Então, se você estiver disposto a se entregar, o momento é agora. Essa oportunidade, essa janela, não sei quanto tempo vai durar, porque já disseram para o Ali Khamenei e para o Turco Erdogan que eles são a Irmandade Islâmica, que também está na África, também está na China. Então vocês devem aproveitar, porque quem chega primeiro e fala, bebe água limpa, entendeu? Então vocês podem negociar alguma coisa. Se vocês ficarem esperando, querendo peitar, fazer frente, não vai sobrar ninguém, porque são especialistas que trabalharam para o governo Bush, para o governo Clinton, para o governo Obama e para o governo Biden. É muita gente, muito matador especialista, que roubou muito dinheiro
Mas é muito, não é pouco não. Se estabeleceram no Brasil, se estabeleceram em 17 países da América, 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 no Caribe. Então, eles não querem que vocês façam, vamos dizer assim, delação premiada, entendeu? Então eles disseram que vão matar todo mundo, a ordem é essa, dada por Cuba. Nem Angola, nem a própria Angola mandou matar ninguém, que a Angola e Cuba são parceiros. Então imagina, eles mandaram para os cubanos, entendeu? Exterminar, matar a falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, matar o Maduro, matar toda os generais do Cartel dos Soles. Eu quero dizer para você, reportagem da CNN, reportagem da TV Globo, estão todos identificados no Cartel dos Soles. Todos que participaram, que transportaram, tudo com provas, fotos, áudio, vídeo, pagamentos, dinheiro rastreado, entendeu? Ninguém está brincando aqui, ninguém chega e diz, Cartel dos Soles, vocês não existem. Não, o Cartel dos Soles existe. Foi dada a prisão. Então, ou você aproveita a carona que o avião está em São Paulo, o avião da CIA, e também o avião das tropas especiais dos SEALs americanos em Brasília, vocês têm que se entregar, aproveita a carona. Vai como fez o cara lá da Ucrânia, mandou todo mundo. Ele não foi pro cagaço, porque ele pensou que ele mandou os caras que estavam intimidando ele, porque como foi descoberto, o Biden cantou, falou, olha, eu dei dinheiro para o cara lá da Ucrânia. Mas o cara da Ucrânia, que foi presidente, que agora está lá como boneco, ele não levou muito dinheiro, ele comprou uma casa para a mulher dele, lá em Miami, entendeu? Um dinheirinho lá em Miami, mas o grosso, ficou com o pessoal da Ucrânia, acessou tudo dele. Então, o cara rodou, que é o segundo em mando, entendeu? Ele foi preso pelas autoridades da CIA, e agora os que assumiram, que querem pegar o feudo do pessoal que foi preso e continuar querendo fazer guerra na Ucrânia, está todo mundo em Miami, negociando com a CIA, aonde vai viver no Texas, entendeu? Ou no Alasca. Algum lugar eles vão viver, eles estão negociando. Então aproveita aqui que o Maduro já foi visto com a falsa identidade de Lula, entendeu? Messias, se você quiser ir, aproveita e vai, porque teu nome está lá na lista. Tu está na lista da Magnificent, tu não é flor que se cheire, garoto, entendeu? Tu quis ir além, tu quis peitar, entendeu? O Alcolumbre também é traficante, mas ele é um traficante local, porque quem botou ele ali foi o Pacheco. O Pacheco, ele recebeu um monte de terra. Aí o Pacheco disse, para que eu quero terra? Terra não é dinheiro, terra tem que pagar imposto, o que eu vou fazer com essa terra toda? Esse é o pagamento que o rei da Inglaterra te mandou para você ter arrumado o acordo de Brumadinho. Não, meu amigo, ele não quer saber de terra, a mesma coisa que o Lira. O Lira também não quer saber de terra, entendeu? Estão cheios de fazenda, terra. Terra para quê? Terra dá dinheiro? É dinheiro, terra? Não, é só terra. Então, eles não querem terra, mas já ganharam a terra, calaram a boca deles. Então o Alcolumbre falou, não, você tem que dar parte do espólio do dinheiro acautelado que se encontra no fundo, né, do Supremo Tribunal Federal, do Al-Gaddafi. O Gaddafi que patrocinou o Lula quando estava vivo, não é? E também o outro ali, o outro que veio da França, que morreu,
Eles deixaram todo o dinheiro aqui no Brasil. Eles criaram as Factory. Tá lembrando da Factory? O sistema Factory. Você chegava, depositava um cheque, aí o cheque daqui a um mês. Aí o cara te emprestava o dinheiro aos juros, não é? E você resgatava o cheque. Factory. O serviço de Factory foi o pessoal dos terroristas que trouxe. Entendeu? Então agora, essa falsa identidade, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, tem para entregar o dono das lojas americanas, que ficou trilionário vendendo batata frita e chocolate, entendeu? Aí ele vai dizer onde é que está o iate do Le Mans, que está lá no meio do lago, no meio da montanha, fazendo a cozinhar a droga, né? Que a droga cai de avião. O avião vai, sobrevoa onde está o iate dele lá, só tem uma embarcação, é a embarcação do Le Mans. Então ele joga como chama, a matéria-prima processada, né? E aí ele faz cozinha lá e dá de pureza 98%, entendeu? E aí ele distribui pela Europa. Mas a casa caiu. E claro, o pessoal que bolou tudo isso, que são agentes especialistas da CIA, de 17 empresas de segurança dos Estados Unidos, que entregou, elas foram entregues. Todo mundo falou, porra, e agora? Fudeu? Eu tenho empresa de consultoria que ganho dinheiro e que dei consultoria para a Globo, dei consultoria para o CNN e que estão estabelecidos aqui, que fazem as apurações das urnas que foram chipadas, né? Botaram chip dentro da urna. Olha o crime como era. As urnas eletrônicas, elas foram substituídas já com chip lá dentro de Taiwan. Entendeu, meu amigo? Então, quando você procedia a mandar o impulso, o chip já dava o resultado no computador central do Tribunal Superior Eleitoral, sem licitação, feito pelo Fachin. Então, todo mundo sambou. Então, Fachin, Carmen Lúcia, Dino, Alcolumbre, todos vocês, é melhor vocês pegarem carona e ir lá em Miami negociar, que o senhor Trump perdoou o cara de Honduras. Honduras é por onde entrava toda a cocaína, entendeu? E era transferida para os portos da Rota da Seda da China, em Los Angeles, no Texas, entendeu? E que o Bank of America comprava toda essa droga e ele revendia lá, que também caiu o Bank of America, entendeu? O Foro de Davos foi para as picas. Então, aproveita a carona, seja prático, porque aqui a ordem é matar, entendeu? Aqui o pessoal falou, mata esses filhos da puta, porque eles vão falar, vão entregar a gente, lá o pessoal de Cuba, né? Vão entregar o pessoal da Europa, vai dar uma merda do cacete. E eles falaram, a única forma da gente sair fora é matar a falsa identidade de Lula, Alckmin, todo mundo que mamou nas tetas da USAID, os Marinho, entendeu? A família Marinho. Fudeu, cara, fudeu. Quem faz trato com esse tipo de gente, entendeu? Você tem que andar pianinho, mas, claro, vocês não acreditaram, pensaram que... E, claro, veio a nova turma da CIA de 60 agências, que todo mundo estava cagado de medo de ser morto. Então, o duplo agente duplo, né? Ele não quer morrer. Então ele falou, nós temos que bolar um jeito de sobreviver e de pegar todo mundo que está aí, que quiseram fazer essa merda toda no planeta, mataram 400 mil pessoas, todo mundo envenenado.
Aqui eles quiseram estabelecer a indústria farmacêutica do Bill Gates. Entendeu, meu amigo? Não veio para cá banco, não tem aqui um dealer do sistema financeiro brasileiro. É tudo processado lá fora. E eles disseram, e agora, como é que vai ser? O Brasil tem jeito? Aí todo mundo está dizendo, sim, o Brasil é promissor, ele é muita gente, como dizendo, nós vamos envenenar todo mundo vai estar doente, a gente vai vender medicamento, todo mundo vai morrer, e a gente vai sobreviver das inoculações, dizendo que eles vão sobreviver. Mentira! Mentira! Eles envenenaram todo mundo. Você tomou a vacina da gripe, o teu ombro inchou, tá cheio de grafeira, tá cheio de, como é que é o nome? Que é feito marmita, como é que é o nome? Porra, alumínio. O veneno colocado do Japão, que não foi o Japão que fez, entendeu? Foi a China. Alumínio puro. E o Xi Jinping fugiu também. Então a casa caiu geral. Aproveita, se entrega agora, aproveita os aviões que estão aí, vai para Miami, todo mundo, senta lá com o senhor Trump e negocia. Não, o Trump não está encarregado. Quem está encarregado é o Marco Rubio, né? O chefe do pedaço ali, do Serviço de Inteligência. Tá bom? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Arbitragem Internacional, Justiça Paga. Por favor, meu Pix de sobrevivência. Eu preciso de 800, 900... coloca para 1.000 prata. E ainda não paguei o telefone, hein? Olha que porra, hein? Sempre eu fico pendurado com o telefone. Então, meu Pix de sobrevivência é oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix, né? E o outro, meu Pix é o CPF, 510-466-447-34. E o meu outro Pix é o meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix do telefone é 5521-997420789. Muito obrigado. Por favor, nos ajudem. Tá bom? Nós estamos evitando de que a suspensão do 13º salário, que foi anunciado pela emissora Globo, porque a Globo quer receber o dinheiro que não vai receber para pagar os âncoras, né? A Globo foi interditada, o dinheiro todo confiscado. E também da CNN, entendeu? Então, coitado, funcionário da Globo, os âncoras da CNN, ninguém vai receber o dinheiro e nem o 13º. Coitados, né? Eles ficaram aí falando do Bolsonaro, incentivando, trabalharam bem, né? Fizeram um monte de ilação, chamaram que todo mundo era traidor à pátria, e os traidores da pátria foram vocês que se venderam. Sinto muito, tá bom? E agora está todo mundo com cara de cu, porque salário não vai ter absolutamente nada e começa a demissão. Então, por favor, aproveita a carona, porque mandaram matar vocês. Essa é a ordem. E ordem dada tem que ser cumprida, não cabe recurso. Tá bom? Então o senhor Trump deu a oportunidade. Botou todos os aviões, as tropas saem, ficam aqui em Brasília, vocês entram no avião, nos aviões, né, de carga do Exército, e vão lá para Miami falar com o Marco Rubio, se entregar todo mundo, fica lá, pelo menos não vai morrer, porque a ordem é matar todo mundo. Cuba mandou matar todo mundo. Entendeu? E os agentes do Biden, do Bush, do Clinton, do Obama, eles têm os especialistas que se estabeleceram em 27 estados, em 17 países, sendo 10 fronteira seca com o Brasil e 7 do Caribe. Todo mundo tem a sua equipe, né?
para matar tudo. Vai ser uma matança filha da puta. Tá? Por favor, viralizem isso o máximo possível. E boa sorte. Pelo menos vocês vão mudar de nome, entendeu? E vão morar no Texas. O Texas é bonito. Lá o deserto é muito legal. Tem escorpião, tem aquela cobra que chacoalha o rabinho, né? Mas o resto tá tudo certo. Você vai ter clima seco, vai beber muita água, planta eucalipto. Enfim, se vira, cara, tá bom? Boa sorte. Tchau! O Fantástico veio até Miami para mostrar de perto a vida de luxo que o homem que sonegou 26 bilhões de reais leva aqui nos Estados Unidos. Um dos endereços usados por Ricardo Magro é esta casa à beira-mar, que pertenceu ao astro do basquete LeBron James. A propriedade, vendida há 2 anos, pelo equivalente a 100 milhões de reais, fica num bairro exclusivo, cheio de mansões. São 6 quartos, 8 banheiros, casa de hóspedes e outros luxos. Olha, a casa está toda acesa. A gente viu que a câmera ali foi acionada, mas ninguém atende. Nem a campainha, nem o interfone. De repente, o portão da garagem se abre. Tentamos. Agora a gente tem até uma visão melhor da casa, mas nada de ter acesso. O Fantástico veio até Miami para mostrar de perto a vida de luxo que o homem que sonegou 26 bilhões de reais leva aqui nos Estados Unidos. Um dos endereços usados por Ricardo Magro é esta casa à beira-mar, que pertenceu ao astro do basquete LeBron James. A propriedade, vendida há 2 anos, pelo equivalente a 100 milhões de reais, fica num bairro exclusivo, cheio de mansões. São 6 quartos, 8 banheiros, casa de hóspedes e outros luxos. Olha, a casa está toda acesa. A gente viu que a câmera ali foi acionada, mas ninguém atende. Nem a campainha, nem o interfone. De repente, o portão da garagem se abre. Tentamos. Agora a gente tem até uma visão melhor da casa, mas nada de ter acesso. O Fantástico veio até Miami para mostrar de perto a vida de luxo que o homem que sonegou 26 bilhões de reais leva aqui nos Estados Unidos. Um dos endereços usados por Ricardo Magro é esta casa à beira-mar, que pertenceu ao astro do basquete LeBron James. A propriedade, vendida há 2 anos, pelo equivalente a 100 milhões de reais, fica num bairro exclusivo, cheio de mansões. São 6 quartos, 8 banheiros, casa de hóspedes e outros luxos. Olha, a casa está toda acesa. A gente viu que a câmera ali foi acionada, mas ninguém atende. Nem a campainha, nem o interfone. De repente, o portão da garagem se abre. Tentamos. Agora a gente tem até uma visão melhor da casa, mas nada de ter acesso. O dono do Master Bank já foi solto. Isso mesmo, aqui no país onde falta dinheiro para tudo, mas não tem perdão para quem some com a tristeza do povo. Daniel Vorcaro simplesmente abriu a porta da justiça, esticou o paletó, brilhou e foi embora. Como quem acabou de pagar uma conta de luz atrasada. Bilhões desaparecem, famílias são prejudicadas, um dos maiores escândalos financeiros da década. E o protagonista sai leve, livre e solto. Sem tornozeleira para contar a história, nenhuma está confortável. Amor, a casa agora é sua. Agora veja o outro lado dessa comédia nacional. As velhinhas com a bandeira e o protetor labial. Aquelas que saíram para rezar, cantar e achar que estavam salvando o país. Essas levaram 14 anos de prisão. 14 como se fossem chefes de gangue, líderes de milícia ou especialistas em fraude bilionária. A mensagem que o Brasil passa é clara, desviada para longe da gente. Relaxa, ele disse que rezou na rua, viu? Sim, prisão pesada no fim até parece piada, mas é só o Brasil funcionando do jeito normal. Un avión estalló en llamas en el aeropuerto de Maiquetía y el accidente reveló mucho más que un siniestro aéreo.
A bordo de este avión privado iba Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño clave para el régimen de Maduro. Los registros del vuelo revelan el triángulo de poder que gobierna Venezuela, Cuba y Panamá. Esta aeronave fue utilizada en numerosas ocasiones tanto por Carretero como por Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, para trasladarse entre los tres países. Pero la coincidencia en el uso de esta y otras aeronaves no es su único vínculo. Las relaciones de Carretero con el régimen cubano habían empezado incluso antes de su llegada a Venezuela. El gobierno de Panamá entonces nombró a Edwin Pitti Madrid, un ex empleado de Carretero, como embajador en La Habana. Pitti Madrid había sido el representante de Carretero en Venezuela, una relación que culminó con millonarios negocios para el empresario. Esta es la otra pieza del triángulo. Mientras tanto, el hermetismo del régimen chavista tras el accidente aéreo ha sido total. Eu falo pros gringos que tem coisa que só acontece no Rio de Janeiro e os caras falam que eu sou exagerado, né? Então olha isso daí. Os policiais acharam a casa suspeita durante uma operação e invadiram para ver o que estava pegando. Chegando lá já viram um computador e um barulho muito alto vindo de dentro de um quarto. Então chegando lá para ver o que estava pegando, eles viram um monte de máquina estranha. E aí de repente, porra, o que é isso? Mineradora de Bitcoin, mas não é uma mineradora qualquer não, cara, tem uns 20 mil dólares em equipamento aí brincando. Esse cara não tá brincando de minerar não, ele tá minerando grandes quantidades, e o mais louco, ó, ligado no gato. Só no Brasil. É o fim, gente, é o fim, agora acabou de vez. Alguém avisa pro animal do Xandeco que o senhor dos exércitos não é o capitão Jair Messias Bolsonaro, não, que é o chefe do exército militar, não. Alguém avisa pro animal do Xandeco que Senhor dos exércitos é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E que a oração, uma manifestação pública e religiosa, não é crime, como ele diz, não é modus operandi de milícia ou de grupos criminosos que estão querendo aplicar um golpe, não. O animal do Xandecão chamou todo crente de miliciano, faccionado, golpista e bandido. Foi isso que ele disse. Porque ele disse que essas manifestações são para causar tumulto, para tentar golpe, para dificultar o trabalho da polícia. Enfim, alguém avisa aquele louco. Ele agora tá ficando igual o Nero. Quem lembra do Nero? Nero botou fogo em Roma para culpar os cristãos. E como eu já falei muitos vídeos atrás, a loucura do Xandecão vai ser tão grande que ele mesmo vai ser consumido pela própria loucura dele. Porque ele agora afrontou todos os evangélicos que oram, que fazem vigília ao Senhor dos Exércitos. Agora é o fim, gente. Ou vocês façam alguma coisa, ou já era. Vocês ficam aí perdendo tempo com coisa que não vai dar futuro, sendo que vocês podiam, já falei, se juntar gente suficiente para fechar a esplanada. Ninguém entra, ninguém sai, de maneira pacífica. Caminhões, carreta, tudo. Ah, mas eu tenho medo de ser preso. Você já está preso, você que não entendeu ainda. É o fim, gente, é o fim. Agora acabou de vez. Alguém avisa pro animal do Xandeco que o Senhor dos Exércitos não é o capitão Jair Messias Bolsonaro, não, que é o chefe do exército militar, não. Alguém avisa pro animal do Xandeco que Senhor dos exércitos é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E que a oração, uma manifestação pública e religiosa, não é crime, como ele diz, não é modus operandi de milícia ou de grupos criminosos que estão querendo aplicar um golpe, não. O animal do Xandecão chamou todo crente de miliciano, faccionado, golpista e bandido. Foi isso que ele disse. Porque ele disse que essas manifestações são para causar tumulto, para
tentar golpe, para dificultar o trabalho da polícia. Enfim, alguém avisa aquele louco. Ele agora tá ficando igual o Nero. Quem lembra do Nero? Nero botou fogo em Roma para culpar os cristãos. E como eu já falei muitos vídeos atrás, a loucura do Xandecão vai ser tão grande que ele mesmo vai ser consumido pela própria loucura dele. Porque ele agora afrontou todos os evangélicos que oram, que fazem vigília ao Senhor dos Exércitos. Agora é o fim, gente. Ou vocês façam alguma coisa, ou já era. Vocês ficam aí perdendo tempo com coisa que não vai dar futuro, sendo que vocês podiam, já falei, se juntar gente suficiente para fechar a esplanada. Ninguém entra, ninguém sai, de maneira pacífica. Caminhões, carreta, tudo. Ah, mas eu tenho medo de ser preso. Você já está preso, você que não entendeu ainda. Ontem a CNN deu que o avião usado pelo Maduro teria viajado para uma cidade ao lado de Roraima, numa fronteira terrestre em que é possível passar da Venezuela para o Brasil a pé. Com isso, não é absurdo pensar que o Maduro está vindo para o Brasil ou até já esteja dentro do país. Meus amigos, o negócio fedeu pro lado de Lula. Trump descobriu que ele ajudou o Maduro a fugir. E agora o negócio está pior pro lado dele do que nós imaginávamos. Meus amigos, o pau está quebrando, o cerco está fechando e dessa vez parece que não tem mais saída para Lula e os que estão envolvidos diretamente com ele. Gente, o vídeo que eu vou mostrar agora realmente é bombástico. Então eu já vou colocar direto o vídeo, vocês assistam até o final, certo? Mas antes de tudo, já deixa o like, compartilha, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, bora reagir a esse vídeo e, claro, não esqueça de deixar o joinha. Se você acha que a situação da vergonha internacional que o Brasil tem passado depois da Flop 30, se juntar a terroristas, a invasores, a narcoditadores está ruim, se prepare, que graças ao Lula o Brasil está prestes a entrar num novo universo, num novo nível de vergonha internacional. Imagine se Lula oferece o Brasil e as nossas forças armadas como um abrigo para um narcoditador traficante, líder de um grupo terrorista condenado nos Estados Unidos. Imagine! Vamos aos fatos agora, vamos analisar o que está acontecendo. Ontem o Donald Trump publicou um tweet dizendo que era para limpar o espaço aéreo da Venezuela, muito provavelmente porque ele vai começar bombardeios de precisão. Bombardeiros de precisão, eles vão matar justamente os líderes ali desse grupo armado, dessa facção criminosa que se transformou as Forças Armadas da Venezuela e o Maduro. Imediatamente, o espaço aéreo da Venezuela fica assim, limpo. Todos os aviões decidem contornar a Venezuela, porque sabe que passar por ali agora seria extremamente perigoso. Menos um avião. Um avião, que é esse avião aqui, ó. Esse daqui. O Airbus A319, cadê a marca o número dele? Esse aqui, ó, registro YV2984. Esse avião é um avião que o Maduro costuma usar para suas viagens. Esse é o espécie do Air Force One do Maduro, tá? O Aerolula. É um avião que o Maduro e altas patentes do governo da Venezuela usa para viajar, para ir zanzar por aí. Este avião fez um trajeto diferente, repare, todos os aviões, né, desapareceram, mas esse avião decidiu ir para esse lugar aqui, ó. Tá vendo que está um aeroporto? Repare bem esse aeroporto aqui, vamos lá. Ele foi para esse aeroporto, Aeroporto Nacional Santa Helena de Huairén. Esse aeroporto, sabe onde que ele fica? Tá aqui, ó. Ah, antes eu tenho que te mostrar isso aqui, calma lá. Itamaraty cria a regra que permite sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Olha que interessante. No mesmo dia que o Maduro pega um avião para esse aeroporto, o Itamaraty, que é responsável pelas relações exteriores, diplomacia, decide que vão ter documentos que vão ficar em sigilo eterno. Isso nunca aconteceu no Brasil. Sigilo eterno é a coisa mais antidemocrática
que você possa imaginar. Informação de que Vamos assistir esse vídeo aqui. Avião que, como você disse, costuma transportar o presidente, o ditador Nicolás Maduro, pousou, e isso vem de uma plataforma que é confiável, uma plataforma de monitoramento de voos, a ADS-B Exchange, que esse avião pousou efetivamente em Santa Helena de Guairán, que fica ali na fronteira, uma fronteira terrestre. Agora eu quero te mostrar essa fronteira rapidão, tá? Esse aqui é o aeroporto em questão, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o aeroporto Santa Helena de Guairén, tá vendo? Olha a distância desse aeroporto para o Brasil. Olha onde que o Lula está enfiando a gente. De carro, 12 minutos. Você está vendo aqui, ó, 10 quilômetros de distância. Foi para 12 minutos. Cidade que ele está indo, muito provavelmente, é essa cidade de Pacaraíma. Aqui, ó. Olha isso aqui. Aqui é a fronteira. Você está vendo essa linha aqui? Essa é a fronteira entre Venezuela e Brasil. O Maduro está vindo pro Brasil. Maduro, narcoditador, condenado, fugitivo dos Estados Unidos, está vindo pro Brasil neste momento. Vamos lá. Estive lá, é só cruzar a pé muito facilmente para Roraima, para o Brasil, né? Mas eu estou monitorando desde de manhã e as autoridades militares e civis do Brasil até agora não confirmaram que tenham recebido qualquer contato de Nicolás Maduro. Então, seria óbvio, né, que ao aterrissar na fronteira com o Brasil, o Maduro, se não antes, talvez por razões de segurança, ao aterrissar, o próximo movimento seria entrar em contato com as autoridades brasileiras. Não ficaria ali em Santa Helena. A informação de que... O problema é que o Maduro, se ele informa as autoridades, o exército do Brasil, se ele informa o exército do Brasil, isso vaza, isso acaba com o Lula. Então, o certo seria fazer isso de forma sigilosa, certo? Só para te lembrar, sigilo eterno a documentos que antes eram públicos. Bom, se você é do Brasil e você sabe de alguma notícia do Maduro, tá aqui, ó. Você pode ganhar 50 milhões de dólares se você oferecer informações que levem à prisão do condenado desse terrorista global ligado ao cartel dos soles. 260 milhões de reais. Para concluir, Lula pode estar colocando o Brasil na pior crise diplomática da nossa história. Colocar o Brasil como um abrigo para ele já colocou para aquela Nadine Heredia, né, a primeira-dama do Peru condenada por corrupção. Agora ele pode estar colocando para narcoditadores internacionais. Por quê? Vamos parar. Por que que o Lula correria esse risco de oferecer abrigo para o Maduro? Por que que o Maduro viria para cá? Bom, pode estar querendo apenas usar o Brasil como um processo de transição para pegar um voo daqui para a Rússia, para a Turquia, para a China, para um desses países que poderiam acolhê-lo. Eu acredito muito assim, Rússia e China seriam os principais pontos. Mas por que que o Lula estaria ajudando na fuga do Maduro? Muito simples. O Maduro sendo capturado, ele vai falar todos os crimes que o Lula cometeu. A Venezuela financiou durante anos partidos de esquerda e líderes de esquerda usando o dinheiro do narcotráfico. E o Maduro sabe disso. Lula sabe que se o Maduro for assim como a primeira-dama do Peru, Lula sabe que se o Maduro for... Cara, isso é tão absurdo. Se o Maduro for capturado, ele decide denunciar. Meu Deus do céu, você está entendendo o que ele pode falar? Não só do Lula, né? É Lula, Evo Morales, Gustavo Petro, Cristina Kirchner, toda essa galerinha da esquerda latino-americana aqui só chegou onde eles estão graças ao financiamento do dinheiro do narcotráfico e de corrupção da Venezuela. Isso quem fala é o Carvajal, que está agora preso nos Estados Unidos, fazendo as suas delações e apresentando provas. Por isso que o maior medo do Lula é que esse cidadão aqui seja capturado. Então ele corre o risco, o Lula prefere correr o risco de oferecer abrigo e até mesmo uma estrutura para que o Maduro possa vir para o Brasil, do Brasil pegar um outro transporte, um outro avião e aqui ir para... Aí tem várias opções. Cuba, Rússia, que mais?
Cuba, Rússia, China. Pode ir para Cuba? Eu acho muito improvável, porque Cuba está quebrada. Não tem como o Maduro ir para lá, né? Mas China e Rússia são possíveis destinos do Maduro que o Lula está ajudando a efetuar para que ele não denuncie os crimes do Lula, do PT e da turma da esquerda. Cara, que é isso? Como que a gente chegou nesse buraco? Sinceramente, eu fico assim pensando, como que a gente chegou? Só que, mesmo colocando em sigilo, a tendência é que, se isso aconteceu, isso vai vazar. Hoje em dia, com o mundo da internet é impossível, isso vai vazar. E aí, meu amigo, aí vai ficar na cara mesmo, que o Lula só chegou onde ele chegou por causa do narcotráfico. Ontem a CNN deu que o avião usado pelo Maduro teria viajado para uma cidade ao lado de Roraima, numa fronteira terrestre em que é possível passar da Venezuela para o Brasil a pé. Com isso, não é absurdo pensar que o Maduro está vindo para o Brasil ou até já esteja dentro do país. Se isso acontecer, o que é que vai dizer os Estados Unidos? Como é que o Trump vai reagir a um óbvio acolhimento do governo brasileiro ao ditador venezuelano que pode estar fugindo do Trump? Eu vou tratar disso com vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e que também deixem o seu like, porque clicando no joinha o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais gente. A nossa comunidade cresce com a sua ajuda. Também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e recebendo ou tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Muito bem, o avião usado comumente é o avião presidencial, vamos dizer assim, do ditador Maduro, fez uma viagem para Santa Helena, Uairã. Quem diz isso é Lorival Santana, da CNN, por conta do monitoramento que é feito por esses aplicativos que são seguros, aplicativos de GPS que monitoram voos. E ele afirma que o avião do Maduro saiu e foi para Santa Helena de Uairã, que é uma cidade ao lado de Roraima, onde a fronteira é terrestre. E ele próprio, inclusive, disse que já esteve nessa localidade, nesse Santa Helena, na Venezuela, e a fronteira se atravessa a pé, sem qualquer tipo de receio ou de questionamento. Portanto, com isso, com o avião do Maduro estando ali, é muito provável que o Maduro esteja ali. E estando ali, é muito possível que ele passe para o Brasil ou esteja aguardando o momento propício para passar, e é quase inviável a gente ser ingênuo a ponto de acreditar que isso aconteceria sem anuência, sem aviso, sem informe desses fatos todos ao governo brasileiro. Portanto, é razoável pensar que, se o Maduro entrar no Brasil, fugido dos Estados Unidos, fugido da invasão possível do Trump à Venezuela, que isso tem o dedo podre do Lula, que isso tem o dedo podre da diplomacia internacional brasileira. E se isso ocorrer, o que pode acontecer com o Brasil? Bom, primeiro, vale a gente dizer o que pode acontecer com o Brasil em relação à Venezuela, porque a Venezuela, se houver a saída do Maduro, vai virar outro país. E com certeza vai ser um país que não vai querer dialogar com o Brasil mais, porque não será uma ditadura a Venezuela e o Brasil seguirá sendo. Então, é possível que a gente tenha um rompimento diplomático até com a Venezuela, só para você entender de saída o que pode ocorrer. Em relação ao Trump, claro, haverá sanções ao Brasil se nós acolhemos o ditador, ou se, no mínimo, nós servirmos aqui de corredor para ele ir para algum outro país. Isso pode resultar em hostilidades do Brasil com o governo Trump. Isso pode resultar num rompimento diplomático formal dos Estados Unidos com o governo brasileiro. Além das tarifas, nós não teríamos mais embaixadas aqui no Brasil, e outros acordos, inclusive, podem ser congelados, e outras sanções, como as que a gente já teve um petisco nos últimos meses, podem também vir. Além, claro, da Magnitsky, que pode
ser dada, nesse caso, até mesmo ao presidente Lula ou aos diplomatas brasileiros e assim por diante. Isso nos traria um isolamento imenso. Uma coisa é a gente apoiar ditaduras e ditadores, já é péssimo o bastante, mas uma coisa é apoiar ditadura e ditadores, outra coisa é acolher ditadores enfrentando os Estados Unidos. Seria o fim. Vamos aguardar. Gente, realmente parece que o circo está se fechando cada dia mais para Lula e dessa vez Trump está mais próximo do que nunca de dar um basta em tudo isso. E aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua opinião, deixa o like, compartilha esse vídeo e claro, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui! Corra, pegue a pipoca, sente e aperte o cinto de segurança, que o que vem por aí é uma bomba atrás de outra. Alexandre se deu mal, ministro passa mal ao receber notícia direto dos Estados Unidos, o tiro saiu pela culatra. Hoje, o Brasil despertou com aquela sensação de que algo gigantesco se moveu nos bastidores durante a madrugada. Não foi um simples rumor, não foi um comentário perdido, e muito menos uma invenção da imprensa militante. Foi um choque político real, profundo, daqueles que fazem Brasília travar, ministros correrem para reuniões emergenciais e jornalistas tentarem desesperadamente reorganizar suas narrativas. O nome que detonou esse terremoto, Alexandre Ramagem. Mas não por ter sido fugitivo, como tentaram vender, não por supostamente se esconder da justiça, nada disso. O que vem deixando o sistema de cabeça para baixo é outra coisa. Ramagem reapareceu no exterior, seguro, organizado e pronto para expor internacionalmente aquilo que Alexandre de Moraes jamais imaginou que pudesse sair das fronteiras brasileiras. E o que congelou Brasília não foi sua localização, foi sua mensagem. Uma mensagem calculada, estudada, milimetricamente planejada. Se Moraes quiser minha extradição, terá que mandar o processo. Essa frase destruiu a narrativa que o STF vinha ajustando há meses, porque pela primeira vez o jogo virou. Pela primeira vez, não é a Suprema Corte que determina o ritmo, mas o alvo dela. Isso abriu um precedente perigoso para quem se acostumou a governar por caneta, por decreto judicial e por decisões monocráticas que atropelam o Congresso, o Executivo e até o direito básico de opinião. A Ramagem simplesmente fez o que ninguém esperava, tirou o conflito do território brasileiro e colocou nas mãos da maior potência do mundo. E isso significa que agora, qualquer pedido de extradição precisa ser analisado pelos Estados Unidos, liderados por Donald Trump, que já deixou claro que não tolerará perseguição política contra aliados de Bolsonaro. É por isso que o clima em Brasília é de pânico. Não aquela histeria pública, teatral, mas o silêncio tenso de quem sabe que algo fugiu do controle. A pergunta que o país inteiro está fazendo hoje é: o que Moraes vai fazer? E mais do que isso, o que ele pode fazer? Porque pela primeira vez, o tabuleiro não está mais nas mãos dele. Prepare-se, porque o que vem a seguir desmonta ponto a ponto a versão oficial que tentaram enfiar goela abaixo do país. Vamos começar. O sistema correu para rotular Ramagem como foragido, mas quem olha com atenção percebe que nada bate. Primeiro, ele saiu do Brasil com antecedência e estratégia. Segundo, sua localização atual não é segredo, muito menos fuga. Terceiro, sua declaração aos Estados Unidos apontou para algo muito maior do que simplesmente buscar segurança. Ramagem montou uma estrutura jurídica fora do país. Isso inclui documentação digitalizada, registros protegidos em servidores internacionais, assessoria jurídica estrangeira, apoio de parlamentares conservadores no IE, contatos dentro do Congresso americano. Ou seja, ele tirou a decisão das mãos do STF e colocou sob análise de instituições que não se dobram a pressões políticas brasileiras. O grande ponto é este: se Moraes quiser formalizar um pedido de extradição, ele precisa enviar o processo completo, tudo, do início ao fim, sem ocultar nada.
E isso cria o pior cenário possível para o STF. Porque o que se discute aqui não é apenas a legalidade da perseguição à ramagem. É o conjunto de decisões que vem sendo questionadas internacionalmente. E aí entra algo que a mídia brasileira tenta esconder a qualquer custo. Países estrangeiros já rejeitaram pedidos de extradição por reconhecerem perseguição política no Brasil. Alan dos Santos teve sua extradição negada. Outros pedidos foram rejeitados. E cada negativa carrega uma palavra perigosa: perseguição. O STF sabe disso. O governo sabe disso. A imprensa sabe disso. E todos eles sabem que, se ramagem for analisado por juízes norte-americanos, a conclusão será devastadora. Abuso de autoridade, perseguição política, quebra de direitos fundamentais e criminalização de posições ideológicas. E é aqui que entra Donald Trump. Trump não é mais apenas um político influente. Ele é o principal líder conservador do mundo, com poder real sobre acordos, sanções, parcerias estratégicas e pressão diplomática. E o que se comenta nos bastidores do EU é claro. Se Trump entender que ramagem é vítima de perseguição política, e entender ele vai, as consequências para o Brasil podem ser duras. Pense no impacto de congelamento de conversas diplomáticas, suspensão de acordos comerciais, revisão de tratados, bloqueio de repasses internacionais, comunicação formal denunciando perseguição política. Isso coloca o Brasil em uma posição extremamente constrangedora no cenário global. E tudo isso por quê? Porque o STF criou um conflito interno que agora está escapando das mãos. E há mais. Ramagem sabe que sua força não está só nos documentos que possui. Está no que o mundo vai ver quando o processo for exposto. Um processo que contém decisões monocráticas sem base legal, investigações secretas, criminalização de manifestações pacíficas, vigilâncias jurídicas ilegais, impedimento de defesa adequada, ordens de censura travestidas de proteção democrática. Isso nos Estados Unidos é inadmissível e por isso o sistema está perdido. Se Moraes exigir extradição, expõe seu próprio abuso. Se ficar calado, parece admitir culpa. Se tentar envolver a Interpol, será ignorado, como já foi em outras ocasiões. A armadilha está montada e foi criada por quem eles juravam que iria se esconder. Enquanto isso, o caso Bolsonaro piora a imagem internacional do Brasil. O planeta inteiro observa restrições ilegais dentro da própria casa, contorno de prerrogativas de ex-presidente, tentativas aceleradas de prisão, perseguição a parlamentares, criminalização de oração, vigília e manifestações. Nenhuma democracia séria aceita isso. E esse ambiente, somado ao caso Ramagem, está fazendo o Brasil ser visto como um país onde o judiciário ficou maior do que a Constituição. A cada artigo publicado na imprensa internacional, a cada negativa de extradição, a cada denúncia de perseguição, o desgaste aumenta. E o que começou como uma operação interna do STF está se transformando em uma crise diplomática com potencial de escalar para o pior lugar possível: sanções. Trump já deixou claro que não tolerará aliados conservadores sendo perseguidos em solo americano. E isso coloca Moraes frente a frente com sua maior derrota até hoje. O Brasil está vivendo um momento histórico e talvez o mais perigoso de sua era recente. O STF se colocou em uma armadilha diplomática da qual não consegue sair. A situação é esta: se enviar o processo, será exposto. Se não enviar, será questionado. Se pedir extradição, será humilhado internacionalmente. Se não pedir, perde a narrativa. Ou seja, qualquer movimento resultará em desgaste. Ramagem conseguiu algo que ninguém imaginava. Tirou o STF da zona de conforto. Colocou o conflito em território internacional e agora assiste enquanto o sistema tenta se equilibrar em um tabuleiro que não controla mais. E o pior cenário para Moraes não é jurídico, é político, porque Trump está de olho nisso.
O Brasil corre o risco de pagar caro pela perseguição interna que tentou esconder do mundo. E quando um país passa a ser visto como violador de direitos, como perseguidor de opositores, como censor de opinião, ele perde respeito, perde credibilidade e perde aliados. O jogo mudou, mas não mudou em Brasília. Mudou em Washington. E é lá que tudo será decidido agora. Antes de fechar esse vídeo, eu preciso falar diretamente com você. O BR Notícias existe porque você está aqui, porque você se importa, porque você não aceita ser enganado pela narrativa pronta da grande mídia. Então, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal BR Notícias, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos da sua cidade. Isso ajuda mais do que você imagina. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Qual sua cidade? Qual seu estado? É sempre emocionante ver brasileiros conectados pelo mesmo propósito, a verdade. E se você quiser fortalecer ainda mais este trabalho, considere se tornar membro do canal. Os membros mantêm este projeto vivo, forte e independente. No vídeo ao lado, eu explico como fazer parte. Aqui é o BR Notícias. Aqui a verdade não é negociada. E aqui ninguém cala a voz do povo brasileiro. Voltamos a qualquer momento com novas informações.